Olá, oitavo ano, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Encerramos a semana, com a aula de filosofia e nós estamos na página 61, na verdade, para o tema da nossa aula de hoje, que é o boxe para refletir, falando a respeito da Carta da Terra. Essa é até uma curiosidade interessante, porque acredito que poucas pessoas tenham ouvido falar a respeito da Carta da Terra, que exista, uma carta voltada para o planeta Terra, contendo diversas ações, diversos princípios que teoricamente, eu vou dizer teoricamente porque infelizmente na prática, no dia a dia isso não é cumprido. Mas, teoricamente, nós seres humanos deveríamos cumprir com todas as disposições que estão na Carta da Terra para tentar preservar o nosso planeta, cuidar da nossa casa, porque, como vocês sabem, existem muitas pesquisas, muitos estudos voltados para os outros planetas do Sistema Solar, para tentar descobrir vida em outros planetas, condições propícias para a vida, água e tudo mais. Porém, mesmo com todos esses discursos, com todos esses estudos, o nosso planeta continua sendo o único do sistema solar que favorece a vida, que favorece a existência de seres vivos. Então, preservar o planeta que nós vivemos nunca foi tão necessário, porque, como vocês sabem, a relação do homem com o planeta Terra sempre foi uma relação destrutiva. Ou seja, os seres humanos sempre viveram em um sistema grandioso de exploração para com o planeta Terra. Seja a exploração dos recursos naturais, seja a exploração da água, do solo, do ar, seja a poluição, trazida pela industrialização e por esse sistema globalizado e capitalista que nós vivemos. Então, de todas as formas que nós olhamos, nós vemos a destruição que o ser humano causa, em relação ao meio ambiente e que, no caso, o ser humano está causando em relação ao planeta em que ele vive. E sabendo disso, a ONU, a Organização das Nações Unidas, através da Unesco, no dia 14 de março do ano de 2000, ou seja, há 20 anos atrás, eles aprovaram, depois de uma grande discussão, depois de 8 anos de discussões envolvendo todos os continentes, cerca de 46 países e 100 mil pessoas, foi elaborada a Carta da Terra. Durante uma convenção na cidade de Paris, foi elaborada por fim a Carta da Terra. E em 2003, ela foi assinada e oficialmente assumida pela Unesco. Qual que é a importância de ter um documento como esse assumido por um órgão como a Unesco? Tanto a ONU quanto a Unesco são instituições que trabalham para a preservação da vida humana em si. A ONU, como vocês sabem, surgiu após um período de guerras mundiais, essencialmente após a Segunda Guerra Mundial, e surgiu da necessidade que os países visualizaram de tentar frear, essa conquista de territórios, tentar frear essa supremacia que até então queriam implementar no mundo, de que existisse uma raça superior à outra, de que existisse um país mais importante do que o outro. Então, partindo de todas essas necessidades, foi criada a ONU, a Organização das Nações Unidas, e também aliado a ela, em concordância com ela, digamos assim, também surgiu a Unesco. E esses órgãos, teoricamente, servem para fiscalizar as ações que os países ao redor do mundo praticam, sendo que, se essas ações estiverem fora dos parâmetros, se estiverem agredindo algum princípio, se estiverem ferindo algum ser vivo, esses órgãos entram em ação e, de certa forma, determinam sanções, punições para os países que estejam desrespeitando as regras.
Então, basicamente, quando nós temos um documento que é assinado por um órgão como esse, tanto pela ONU quanto pela Unesco ou qualquer outro órgão a nível internacional, nós estamos, de certa forma, tendo uma garantia de que aquele órgão irá proteger esses dispositivos. Caso algo aconteça contrário a eles, haverá uma punição, haverá uma sanção para determinados países, determinadas populações. Como vocês sabem, o ser humano deveria agir de forma autônoma, sem que houvesse a necessidade de haver uma punição, de haver uma sanção. Porém, infelizmente, na prática, nós sabemos que tendemos a nos comportar da forma errada até que algo nos tire desse comportamento. Então, por isso que existem as leis, por isso que existe a prisão, né, a cessação de liberdade da pessoa, para tentar recolocá-la, né, de acordo com os valores que ela deveria seguir, mesmo que ela não os faça, né? Já que ela não os faz de forma livre e espontânea, ela os fará através de pressão. Literalmente assim. Então, na página 61, nós temos todos os princípios que regem a Carta da Terra. São 16 princípios e eu gostaria de lê-los para vocês, de fazer a leitura deles para vocês e depois nós analisarmos um pouquinho esses princípios, né? Se eles realmente são relevantes para o planeta Terra em si, se nós, enquanto seres humanos, seres viventes desse planeta, estamos respeitando esses princípios, cumprindo com esses princípios, que é o que a Carta da Terra recomenda que aconteça, né? Que nós façamos. Então, primeiro princípio, respeitar a Terra e a vida em toda a sua diversidade. Segundo, cuidar da comunidade da vida com compreensão, compaixão e amor. Terceiro, construir sociedades democráticas que sejam justas, participativas, sustentáveis e pacíficas. Quarto, assegurar a generosidade e a beleza da terra para as atuais e as futuras gerações. Quinto, proteger e restaurar a integridade dos sistemas ecológicos da terra, com especial atenção à diversidade biológica e aos processos naturais que sustentam a vida. Sexto, prevenir o dano ao meio ambiente como o melhor método de proteção ambiental e, quando o conhecimento for limitado, assumir uma postura de precaução. Sétimo, adotar padrões de produção, consumo e reprodução que protejam as capacidades regenerativas da terra, os direitos humanos e o bem-estar comunitário. Oitavo, avançar o estudo da sustentabilidade ecológica e promover o intercâmbio aberto e a aplicação ampla do conhecimento adquirido. Nona, erradicar a pobreza como um imperativo ético, social e ambiental. Décimo, garantir que as atividades e instituições econômicas em todos os níveis promovam o desenvolvimento humano de forma equitativa e sustentável. 11º, afirmar a igualdade e a equidade dos gêneros como pré-requisitos para o desenvolvimento sustentável e assegurar o acesso universal à educação, assistência de saúde e às oportunidades econômicas. 12º, defender sem discriminação os direitos de todas as pessoas a um ambiente natural e social, capaz de assegurar a dignidade humana, a saúde corporal e o bem-estar espiritual, com especial atenção aos direitos dos povos indígenas e das minorias. 13º, fortalecer as instituições democráticas em todos os níveis e prover transparência e responsabilização no exercício do governo, participação inclusiva na tomada de decisões e acesso à justiça. 14º, integrar na educação formal e na aprendizagem ao longo da vida os conhecimentos, valores e as habilidades necessárias para um modo de vida sustentável. 15º, tratar todos os seres vivos com respeito e consideração. 16º, promover uma cultura de tolerância, não violência e paz. Então, gente, o que nós temos aqui
nesses 16 princípios, né, regidos pela Carta da Terra, na verdade são mais, como que eu posso dizer para vocês? São mais desejos daquilo que nós, seres humanos, devemos promover, fazer, do que, na verdade, ações que nós já façamos, infelizmente. Começando pelo primeiro princípio, né, que é respeitar a terra e a vida em toda a sua diversidade, nós já podemos compreender que, infelizmente, isso não é praticado no nosso dia a dia. O respeito à vida só existe na nossa sociedade quando aquela vida tem alguma importância, seja econômica, né, seja social. Então, se aquela vida tiver alguma importância para você, ela é respeitada. Caso contrário, não há respeito, não há preservação, não há cuidado, né, em relação a ela. Os próximos princípios demonstram as mesmas atitudes de comportamentos plausíveis que deveriam ser feitos por nós, mas que na verdade não são. Como o oitavo ponto, avançar o estudo da sustentabilidade ecológica. Vimos e estamos vendo isso, né, no dia a dia, que existem sim ações voltadas para o desenvolvimento sustentável, ações que tentam diminuir os estragos ao meio ambiente, preservando a tecnologia que já foi descoberta, mas o que nós vemos são poucas pesquisas, pesquisas esparsas, a prática no dia a dia ainda é inacessível para as pessoas. Citar o exemplo que eu dei para vocês em sala, em relação à energia solar, né? É uma ideia extremamente positiva se pudesse ser implantado no Brasil, por exemplo. Como vocês sabem, o nosso país tem praticamente todos os dias com a presença de sol, são quase 300 dias por ano de sol. Então, se essa forma de energia limpa, renovável, pudesse ser implantada a baixo custo, de uma forma acessível, que todas as pessoas, né, tivessem acesso e pudessem usufruir, seria bem mais positivo a sua implementação, mas não é isso que está acontecendo na prática. Na prática, o investimento para ter acesso a esse tipo de energia ainda é muito caro, ainda é inacessível para a maioria da população, então, de certa forma, inviabiliza que essa postura seja adotada no nosso dia a dia. Os próximos pontos, como o ponto nono, de erradicar a pobreza, nós sabemos que isso, principalmente, levando em conta a nossa sociedade, né? Levando em conta o nosso país. Infelizmente, esse ponto está longe de ser alcançado, porque a desigualdade social é marca característica do nosso país, é marca característica da nossa sociedade desde o período da colonização. Então, se vocês perceberem, todos os pontos que estão elencados aqui, do primeiro ao 16º, eles na verdade são conselhos, né? Na verdade, eles são ações que nós deveríamos praticar, deveríamos fazer aí no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e infelizmente ainda não chegamos a este nível, né? A este nível de inteligência, a este nível de atenção, de preocupação com o meio ambiente. Infelizmente ainda não estamos nesse patamar. Então, gente, com base nessa carta e com base aqui nos pontos que nós lemos e, né, expomos para vocês, a atividade se encontra na página seguinte. São as questões para reflexão, que devem ser copiadas e respondidas no caderno de vocês. Ok? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Bons estudos para vocês. Até a nossa próxima aula.